Recebê-los mais uma vez aqui na nossa Câmara Municipal do município de Caçapava, onde hoje nós, do Conselho que representa a nossa etnia, está desenvolvendo mais um evento que, na verdade, hoje a gente pode considerar como dois eventos, né? Um dos eventos será uma palestra e o outro do evento será algumas homenagens que nós estaremos fazendo aqui, ok? Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos dar início à nossa solenidade. Pois não. Pendrive? Ah, sim. Então, vamos dar início à nossa solenidade. Primeiramente, a gente vai compor a mesa, tá? Então, eu gostaria de chamar algumas pessoas para compor a mesa, para a gente poder fazer o evento. Primeiro seria o nosso vereador Jorge, por favor. Obrigado pela presença, Jorge. A segunda pessoa seria a Lívia, presidente da Câmara Jovem. Por favor, Lívia. A terceira pessoa, a dona Vera Maria, que é uma das pessoas que é a madrinha do nosso conselho, é homenageada também. A nossa presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Caçapava, a Sandra. E, por último, a nossa palestrante, sendo sempre a primeira, a nossa professora Elisa Lucas Rodrigues, assistente técnica da Assembleia de São Paulo. Tá certo, você no centro, Sandra. Composta a mesa, iríamos agora, eu solicitaria a todos que ficassem em pé para que a gente pudesse ouvir o hino nacional e o hino da Negritude Júnior.
céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Dos Palmares os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor. Todos numa só voz bradam nossos avós: viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Bonito. Agora gostaria de chamar à frente aqui para assentar aqui as homenageadas. Dona Elisa Lucas, que já está à mesa, pode ficar aí mesmo, obrigado. Dona Maria da Cunha, por favor. Só um momento. Não, fala, espera, depois você fala. A Dona Maria da Cunha, ela tem 102 anos. Ela não pôde vir. A gente vai levar uma homenagem para ela na casa dela. Okay. Dona Maria Custódia.
Por favor. Anderson, por favor, acompanha para mim. Obrigado. Dona Maria Aparecida. Cidinha. Dona Maria Antônia. Patrícia Cristina. A Patrícia também não veio. Roseli Nogueira. Valquíria Lopes. Lívia Gabriela, que já está lá, muito obrigado. A madrinha do conselho, Dona Vera Maria. Pode ficar aí. A senhora Sandra Durval. Teve um contratempo em São Paulo, ela não pôde vir. E duas colaboradoras que nós temos também, acredito que uma vai estar ausente, não tenho certeza. Silvia Cibele. A Silvia Cibele também não pôde comparecer. E Franciane Miranda. Antecipadamente, o Conselho Municipal de Participação agradece a presença de todas as homenageadas e de toda a mesa pela presença nesse evento. E agora a gente começa a primeira parte do nosso evento, que será uma palestra ministrada pela senhora professora Elisa Lucas Rodrigues, cujo tema é 130 anos de abolição, o que mudou? Antes, um breve relato da senhora Elisa. Formada em letras pela Faculdade Barão de Mauá, aposentada do banco Nossa Caixa, nasceu em Barretos, veio para São Paulo em 2003 para disputar a presidência do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Foi eleita e reeleita. Após as gestões, foi para a assessoria parlamentar da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Em novembro de 2012, foi convidada a assumir a Coordenadoria de Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria da Justiça. Em junho deste ano, foi para a Assembleia Parlamentar Legislativa de São Paulo. Destacam-se os trabalhos: capacitação de professores para o ensino da história da África. Mais de 15 mil professores foram capacitados por ela, abrangendo as 91 diretorias de ensino do Estado de São Paulo. Realização de seminários sobre saúde da população negra, seminários de sensibilização da Polícia Civil sobre questões étnico-raciais, campanhas São Paulo contra o racismo no esporte, campanha na divulgação da Lei 14.187 de 2010 e presidiu as conferências estaduais de promoção de igualdade racial de 2013 a 2017. Com vocês, a professora Elisa Lucas Rodrigues. Por favor.
Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero justificar, né? A gente chegou bastante atrasado, mas é que foi muito difícil sair de São Paulo, onde o trânsito com a chuva, o trânsito que já não é bom, numa sexta-feira com chuva, né? Ficou bem complicado, mas felizmente estamos aqui e eu agradeço a paciência com que vocês esperaram e parabenizo não só a Sandra enquanto presidente do conselho, mas a todos vocês, né? Que eu sei que são pessoas comprometidas com a nossa causa, né? Vi de um dia, uma sexta-feira à noite chuvosa, a gente vê a casa aqui lotada. Eu quero iniciar cumprimentando o vereador Jorge, vereador sempre presente, às vezes que a gente tem vindo aqui, prestigiando aí os eventos da casa, da comunidade negra, e prestigiando a gente também que vem aqui, né? Estar com vocês, conversando sobre a data do Dia da Mulher. Aqui é dia municipal, né, da Mulher Negra e Teresa de Benguela, né? Cumprimentar a Sandra, a sua família, filha, mãe que estão aí à mesa junto com ela, a ela pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação com que, né, vem trabalhando aqui a questão do Conselho da Comunidade Negra. A gente sabe que a Sandra é uma guerreira, uma batalhadora e que, assim, né, enfrenta todas as questões e dá um jeito, né, Sandrinha? Né? Parabéns, né? Obrigada. Cumprimentar os religiosos aqui presentes, né? Nossa saudação a vocês, que são assim, né, a preservação da cultura da nossa população negra. Cumprimentar as homenageadas, né? É muito gostoso receber essa homenagem. Certamente, cada uma dessas mulheres tem uma história atrás de si. Como toda mulher negra, como todo o histórico, como o porquê da comemoração desse dia. Cada uma de vocês certamente tem uma história de compromisso, né? Uma história de trabalho, de luta, juntamente com a nossa população negra. Bom, falar sobre esse dia assim, para nós é uma grande honra, né? Saber que finalmente a gente já tem lei, né? Eu sou da época que a gente fazia as nossas celebrações, mas era só nós conosco. A gente não via as casas lotadas, eram alguns que brigavam, que insistiam na publicização da data e explicar o porquê dela. E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre Teresa de Benguela, que foi uma mulher também guerreira, que lá no Mato Grosso, juntamente com o esposo, fundou o quilombo de Quariterê, e nesse quilombo viviam todos, brancos e negros e índios, em condições de igualdade, em condição de respeito. Deixa eu fazer uma saudação à nossa conselheira Tânia, aqui presente também. Obrigado, viu, Tânia, de estar aqui prestigiando, que é mais uma das nossas mulheres aí aguerridas. Então, como eu estava falando, a Teresa de Benguela, como a maioria das mulheres negras, ela tem uma história de luta, né? Quando ela fundou o quilombo, quando ela enfrentou as dificuldades, depois o companheiro dela, né, que se chamava Zé Piolho, morreu, e ela continuou conduzindo esse quilombo, e ela continuou mantendo a harmonia, né? Ela era uma mulher extremamente organizada e, portanto, então merece essa homenagem. Aliás, assim, na nossa história do Brasil, tem pouca literatura, pouco material sobre as mulheres negras. E aí, se a gente for falar, tem muitas mulheres extremamente importantes. Eu vejo muita literatura sobre o Luiz Gama, que é um herói nosso, né? Mas a gente pouco vê falar da Luísa de Maim, mãe dele, que o criou, que fez com que ele fosse o grande homem, né, com a história forte que tem, de ter alforriado muitos escravos, de ter contribuído para o crescimento, principalmente do município de São Paulo. Diz que, na época, quando ele faleceu, tinha mais de 4.000 pessoas no enterro dele. Isso mostra a força e o que ele representava para aquela população. Mas sobre a sua mãe, Luísa de Maim, pouco se sabe. E aí eu vou pedir para o Bruno me ajudar aí na colaboração, né? E quando a gente fala sobre o Dia da Mulher, não tem como não falar também, né, da mulher negra, não tem como não falar sobre a questão do racismo. Aliás, é uma das marcas que a gente trabalhou também durante as nossas gestões, que é o São Paulo contra o racismo. São Paulo é pioneiro em leis, né? São Paulo é pioneiro em ter ações efetivas contra o racismo no formato de lei. Pode passar, Bruno, né? E aí um pouco das nossas mulheres negras da atualidade, ali a gente está vendo, né, as personalidades aqui presentes, pode passar, e a gente vai falar um pouco sobre ela.
Eu gosto sempre de fazer um breve histórico da questão da escravidão no Brasil, né? E ali está mostrando as quituteiras que sustentavam as famílias com os seus doces, com as suas comidas. E o Brasil, nós viemos para cá em 1534, historiadores dizem que, como escravos, permanecemos em média de 350 a 400 anos, né? E a gente sabe muito bem, imagina o que foi a tristeza de ter sido escravo. Imagina, um escravo significa você trabalha, não tem limite de horas, mas trabalha sem remuneração. E eu sempre vou ficar falando, imagino, pensando, como é que será que foi o dia 13 de maio e depois o 14, né? No 13, a celebração, a comemoração, a felicidade de estar livre das correntes, né? Dos açoites, das senzalas, do trabalho escravo. Festa, né? Que lindo. Imagine, será como é que foi o dia seguinte. Você para e pensa assim, eu não tenho mais moradia, eu não tenho alimentação, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho nenhuma remuneração. Como é que será que foi a vida dessas famílias negras? E aí não tem como não dizer, né? Se não fosse o trabalho das mulheres negras, né, na Casa Grande, agora como cozinheiras, arrumadeiras, babás, lavadeiras, etc., como é que será que essas famílias negras teriam se sustentado? Muita gente fica muito bravo, né, quando a gente fala sobre cotas, né? Mas isso, somos todos iguais, isso é um absurdo. Anteontem mesmo eu peguei um táxi e o rapaz, né, e olha que ele é o pardo, a mistura. Ele falava, isso é um absurdo, essa coisa de tratar com privilégio. Eu falei, privilégios? Né? Eu falei, de onde você vem? Ah, eu sou filho de mãe branca, né, portugueses, e meu pai nordestino, negro. Eu falei, então, você já imaginou que do seu lado português veio para cá por opção, por escolha, né? Chegou aqui, teve oportunidades, nunca foi escravo, nunca foi obrigado a trabalhar sem remuneração, né? E do lado do seu pai, só restou o trabalho, só restou a indignidade, né? Porque se trabalhar sem receber, como foram os escravos, só restou a falta de oportunidade. Então está aí o grande papel das cotas nas universidades, né? Que é a oportunidade para as pessoas que não têm condições, essas pessoas. Quando você fala de pobre e de pessoas sem condições financeiras, você obviamente está falando da população negra. Pode passar, Bruno, aí, vamos passando. Aí as mulheres, né? A gente tem que estar fazendo sempre uma referência a essas mulheres, né? Quase família, muitas criando a sua família, seus filhos, sem o companheiro, trazendo para si toda a carga da responsabilidade. Pode ir, Bruno. Né? E aí a gente tem que falar dessas mulheres e contar a história, principalmente das mulheres negras. Essa é a Maria Antonieta. Acho que eu vou ter que pegar meus óculos ali, porque eu não enxergo daqui. A Maria Antonieta, né, aliás, Antonieta de Barros, foi a primeira mulher negra deputada. Ela viveu de 1901 a 1952. Agora, imagina, se hoje, né, cada um de nós aqui tem seu partido político, está acompanhando, de certa forma, a política. Se hoje a gente está vendo as dificuldades para a mulher participar da política, né? Que se tem recursos, se a gente puder, né, se o partido puder, ele não libera para as mulheres. Imagine uma mulher negra, né, essa Antonieta de Barros, como primeira deputada negra, né, num período, 1934, gente. Você imagina o que foi, né, a luta dessa mulher. Merece a reverência e merece que eu estava falando, a gente precisa construir um livreto, uma biografia de cada uma dessas mulheres e mostrar para a nossa juventude. Falar as referências de gente que lutou e que, assim, não desistiu, como a gente diz, nunca, né, Tânia? Desistir nunca. Que enfrentou, imagina o que foi a vida dessas mulheres. Pode passar, por favor. E também a Enedina Alves Marques, foi a primeira engenheira negra, né,
e que viveu aí em 1943, foi o 45, né? Dali, para enxergar. Foi o auge dela, mas ela nasceu em 1913 e morreu em 1981. Que garra, né, tem essas mulheres, né? Que personalidade, que persistência, que fé para poder ser, em 1945, ser uma engenheira. Se hoje não está fácil, quando a gente vê as faculdades de medicina, de engenharia, a presença de negros e negras é quase que inexistente, né? Pode ir, Bruno. E aí uma mulher que assim, eu vou passar minha vida inteira homenageando a Carolina de Jesus. A Carolina de Jesus, que viveu de 1914 a 1977. Em 2014, na coordenação, quando nós resolvemos celebrar, né, o centenário, se ela tivesse viva, ela teria feito 100 anos, eu tive a oportunidade de conversar com o Audálio Dantas, que foi o jornalista que a descobriu. O Audálio, um jornalista, está na Globoplay, né? Tem a entrevista que foi feita com ele, e com ela também, mostra trechos da vida dela. Ele foi fazer uma pesquisa, uma matéria jornalística na favela do Canindé, em São Paulo, e se deparou com essa mulher, né, com os escritos dela. Ela catava papel, morava num quartinho, né, com a sua família, com os filhos, uma vida extremamente difícil, miserável, mas o Audálio, quando se deparou com ela, começou a conversar com a Carolina, e viu ali os seus escritos, a genialidade dos seus escritos, ele abandonou a pesquisa que ele ia fazer da favela e concentrou-se em atenção ao trabalho da Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, ela foi educada num colégio, né? A patroa da mãe dela a colocou num colégio espírita, ali ela foi alfabetizada em Minas Gerais, aí depois veio para São Paulo. E ela tinha assim uma luz, né? Uma força interna para estar falando sobre, ela escrevia sobre o dia a dia dela, sobre o quarto de despejo, que é a obra dela principal, onde ela vivia, contando das dificuldades, de como era catar papel no lixo, da relação entre as pessoas daquele cortiço. E assim, a Carolina, pelas mãos do Audálio, de repente, né, estourou como escritora. E deixou até de ser uma mulher pobre, comprou uma chácara, tal, tudo. Teve uma vida, um período muito, muito áureo de produção. Carolina era chamada para festas em São Paulo, foi para o exterior. Bom, tanto é que hoje, já há algum tempo na França, o livro dela, Quarto de Despejo, é leitura obrigatória. E aqui no estado de São Paulo, foi com muita dificuldade que nós, quando eu falo nós, significa um grupo. Né? Aqui foi falado que ela capacitou. Não capacitei 15 mil professores, não é isso. Né? Foi um trabalho de articulação com a Secretaria da Educação, que abraçou o projeto e capacitou essas pessoas. Mas a Carolina teve o auge dos seus trabalhos publicados, vendia não sei quantas mil cópias do livro e chegou a ter uma situação financeira, né, razoável. E aí o Audálio mesmo contando, eu estive na casa dele, ele já estava com 84 anos, contando que orientava, Carolina, compra uma casa. Porque imagina, uma pessoa que nunca teve nada, de repente tem muito dinheiro, imagina o que acontece, as pessoas começam a assediar, né? Diz que na porta dela fazia fila para as pessoas pedirem as coisas. Tanto é que ela teve que mudar do local onde ela vivia, né? Por conta de toda essa manifestação do público. Mas viveu um período áureo, né? E merece assim, a nossa reverência. É outra que eu falo, precisa estar num livro, né? A biografia dela, também para mostrar como referência para os brasileiros. Porque, gente, quando fala de nós, o que a gente tem visto? Normalmente é só o miserê, só o sofrimento, mas a gente tem valores, a gente tem referências que precisam ser evidenciadas, precisa ser trazida para as escolas, para dentro da escola, e agora que já é livro obrigatório, Quarto de Despejo no ensino médio, mas é preciso que mais divulgação se faça, né, Sandra, sobre a Carolina de Jesus. Quem sabe a gente, junto com o Conselho, consegue aí, na sequência da gestão, né? Nesse período agora é turbulento, só se fala em eleição, mas fazer um compilado sobre, fica uma sugestão, se me permitem, né?
de fazer um compilado sobre essas mulheres negras, sobre o seu trabalho e sobre o seu valor. Pode passar. E aí, assim, quando a gente fala de mulheres negras, né, a gente fala também do que até pouco tempo era, e ainda é, né, uma dificuldade, que é a questão das empregadas domésticas. Foi muito duro ver muitas das minhas familiares, inclusive a minha mãe, trabalhar a vida inteira e elas não tinham direito à aposentadoria. Aliás, não tinha direito nenhum, nem a férias, né? Nem a 13º, a nada, a direito nenhum, nem a abono, né? No final do ano, 13º, as gratificações que se recebe, nem a licença gestante. Então, isso aí é uma coisa que nós alcançamos. E aí eu coloco como ação afirmativa também, eu vejo muito pouco se falar sobre isso, inclusive no movimento negro, falar sobre a questão das empregadas domésticas. Pode passar, Bruno? E aí tem um número, né? Fala que em 2015, essa classe tinha 6,2 milhões de pessoas, sendo 5,7 milhões mulheres, e dessas mulheres, 3 milhões e 700 eram mulheres negras e pardas, enquanto 2 milhões eram brancas. E ainda tem também o desnível, né? A média escolar, o nível escolar das brancas era 6,9 anos de estudo. No caso das negras, chegou a 6,6. Ganhando menos, aquela história que nós já sabemos que acontece. Então, também, a PEC, que foi lançada na época das empregadas, tem um grande valor. E eu tenho certeza aqui que vocês acompanharam a polêmica das pessoas acharem, né? Mas como? Agora elas vão perder o emprego, e aí a gente não vai poder pagar mais. Quer dizer, eu, classe média, penso em mim, mas não penso no direito da outra. Não penso que ela também envelhece, que ela tem as suas dificuldades, e trabalhador só tem uma chance, é ser remunerado, né? Então eu vivi isso, eu creio que muitos aqui sabem do que eu estou falando, porque essas mulheres trabalharam a vida inteira, morando ali, às vezes, no quartinho dos fundos, né? Ou, quando não, com as suas famílias, mas sem o respeito, sem a dignidade. Então, conseguir, né, essa ação afirmativa, para quem propôs a lei, é um ganho, é um avanço grande, porque e até hoje a gente ainda tem gente vivendo nessas condições. Tá certo que, se for pego, né, vai pagar uma multa danada, vai ter uma dificuldade aí pela frente com a justiça. Mas eu faço sempre reverência às nossas mulheres, às nossas mães, avós, tias, que trabalharam muitos anos e que a gente viu morrer aí sem nenhuma aposentadoria, sem nenhum benefício, sem nenhum respeito. Então, essa ação afirmativa eu considero bastante importante e que tem que ser falada também. A gente fala das cotas nas universidades, a gente fala das cotas no concurso público, a gente fala de tantos avanços, né? Dos avanços que está tendo, mas não fala da questão da empregada doméstica, que foi a pessoa que por muitos anos segurou essas famílias. Pode passar, por favor? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Aí fala do direito que elas passaram a ter, né? Como a gente estava citando aqui. Uma jornada de trabalho de 8 horas, né? E a gente sabe que era muito mais que 8 antigamente, não tinha um teto definido. O direito à hora extra, ao salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, aposentadoria por idade, o tempo de contribuição, a pensão por morte e o auxílio-reclusão. Né? E até hoje, como a gente está falando, a sociedade questiona esses direitos. É para quem não para e não se coloca no lugar do outro. Não sabe o que o outro vive, né? E não se incomoda. E muitos de nós, se tem hoje diploma universitário, se cresceu na vida, né? Se estudou, se atuou, é por conta das nossas, né, antepassadas, com a sua luta, com o seu trabalho. Pode passar, Bruno. Outra coisa também, que até nós tivemos lá no ABC, em Santo André, né? Ali? Santo André, lá no consórcio, e a gente levou uma pessoa que é da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e que trabalha exatamente com a saúde da população negra. E aí, fazendo um viés, a gente ainda tem uma taxa
de mortalidade materna da mulher negra 6 vezes maior do que das mulheres não negras. Então, você fala mortalidade materna, o que vem a ser isso? São as mulheres que morrem no parto. Morrem porque acreditam, ainda tem o mito de achar que nos partos normais a quantidade de anestesia injetada na mulher negra ainda é menos, né? Porque acham o mito de que a gente é forte, aguenta, né? A violência obstétrica, né? Causada aí por profissionais racistas. Quando a gente fala, essas mulheres às vezes não fazem todas as visitas pré-natais, uma série de requisitos, né? Não trabalham a questão do nascimento, até o nascimento dessa criança, de saber como é que está essa saúde, como é que está a sua pressão arterial, etc, etc. Isso vai ter consequências, né? No parto, e aí esse índice ainda tão alto da mortalidade da mulher negra no parto. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Enquanto na população não negra, doenças como a AIDS diminuiu, na população negra ela aumentou. E aí, né, a gente tem vários fatores, né? Hoje o fato de existir aí, por exemplo, remédios que vai permitir a potência do homem até por mais tempo, já com mais idade, e aí também, assim, ninguém vai querer dizer para a esposa, né? Não usa a camisinha com a esposa porque vai confessar, né? De repente, a vida dele sexual fora, promíscua, não vai. Então, isso vem, e gente, isso é dado. Eu faço uma sugestão, Sandra, para que você traga a Lígia aqui, que cuida da saúde da população. Eu ia perguntar quem que era. A Lígia, eu vou passar depois o contato dela, e ela falou para mim, eu já levei 2 vezes em locais, para que ela venha aqui um dia só falar sobre essa questão. Porque quando ela está falando, ela está dizendo também, dando um alerta, e propondo que sejam feitas capacitações, né, que tenham um olhar diferenciado nos postos de saúde, nos atendimentos. É aquilo que a gente vinha conversando no caminho. Tem leis aí, mas quem que monitora isso? Né? É para fazer assim e tal, tem que verificar. Por exemplo, quando a criança nasce, tem que fazer o teste do pezinho, até faz. Mas é informado para essa mãe se ele tem o traço falciforme ou não? Né? Ou então só faz o teste, dá lá o atestado e a pessoa às vezes não sabe nem interpretar esse teste. Né? Então, a gente tem também papel do Conselho e da sociedade civil, junto, monitorar esse tipo de lei, né? E essas ações, assim como o quesito cor. Todo mundo, ao preencher sua ficha, lá, não só na saúde, mas em todos os lugares, tem que saber a raça cor. Aí fica, mas vai perguntar minha cor para quê? Para me discriminar? Não, não é. É para saber, no caso da saúde, a que tipo de doenças você pode estar exposto. Pode passar, Bruno, por favor. Aí a gente deu até, né, um exemplo do que acontece no racismo. A mulher que é detida e levada à delegacia após se recusar a ser atendida por funcionário. É uma agência bancária, o cliente é preso após dizer à funcionária do caixa, que é negra, que o lugar dela era varrendo o chão. Quer dizer, essa questão aí, eu trouxe um exemplo, mas a gente poderia citar vários, e com certeza vocês também conhecem, né? É comum, se uma pessoa negra estiver ocupando um cargo, seja de gerente de banco, seja de chefe de algum setor, seja até de secretário, como a gente, né, do governo, como a gente já viu falar. Se o Bruno estiver junto com o governador e for um secretário, a hora que ele for passar, né, negro, ainda mais que ele tá com esse tamanho dele, as pessoas, o próprio segurança faz assim, porque vai achar de repente que ele não é um secretário. Isso aconteceu com um secretário nosso, secretário de Justiça, doutor Edio, na época, contando essa história, né? Ele vem com todos os secretários, mas ele é barrado. Então, para as pessoas não é comum. E aí elas já se antecipam e tomam a posição de achar, não é, eu já vou barrar. Assim como quando a gente entra no shopping, e aí isso é muito com os jovens também, né? O segurança parece que gostou da cara da gente, né? Porque vai o tempo todo nos acompanhando e vendo aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Parece que assim, na nossa cara, né, na nossa testa está escrito que a gente vai acontecer, ou vai fazer acontecer alguma coisa, né, não lista no ambiente. Mas hoje, né, a gente já vem mudando esse perfil. Aí eu fui no lançamento dessa aí, a revista número 199, a revista Raça,
E aí mostra no meio a Coronel Helena, que é a secretária-chefe da Casa Militar do governo do estado, e permanece agora com a mudança de governo. Está lá a Coronel Helena, é uma moça que eu conheci em Rio Preto e que foi crescendo, hoje ela é secretária. De cá, a de amarelo, né, Olívia Santana, que ocupou um cargo de secretária de Educação na Bahia, e a de lá, em Minas Gerais, era secretária estadual de Educação, ou seja, uma pessoa, as duas tinham sob o controle delas milhões, porque a educação é a pasta que tem mais dinheiro, né? E mostrando como nós fomos evoluindo, como a gente mudou. É isso que a gente quer, a questão da oportunidade. É inadmissível hoje que a gente chegue nos espaços e não veja a presença das pessoas negras, principalmente das mulheres. E aí vocês devem estar acompanhando a polêmica do comercial do Dia dos Pais do Boticário, né? Olha como a sociedade reagiu. Engraçado, a Natura esse ano fez um comercial só com pai branco. Ninguém viu nenhuma polêmica, né? Mas é a Riachuelo, e aí eu posso dizer sem medo de errar, né? Riachuelo passou por nós em 2014. Eu vou contar porque não houve processo, a gente conseguiu fazer a mediação. E quando ela apresentou um comercial, olha a ideia de quem, né? Imagina quem faz esses comerciais. E nesse comercial aparecia a mulher branca, né? Loura, de costas, nada contra. Eu estou falando da situação que ela colocou, da propaganda. E essa mulher colocava o brinco, a mulher negra, a mão negra colocava o brinco na mulher, o colar, a echarpe, o perfume, ou seja, nossa condição de subalterna, nossa condição de servir. Ah, mas foi um barulho só do movimento negro. Nós fomos até a Riachuelo, falamos inclusive com o jurídico, e aí ao invés de processar, depois eu vou falar um pouquinho da lei, foi feita uma mediação, onde num dia, numa tarde, pararam 300 funcionários, entre pessoal de RH, pessoal de marketing, e nós levamos uma pessoa que falasse sobre a questão da diversidade, sobre a importância da diversidade, não nos colocar no papel de subalterno. E aí, assim, depois de algumas discussões, chegou-se em consenso, e isso foi em 2014. No comercial, vocês podem pesquisar, do Dia dos Namorados de 2014, já havia a presença de casais negros. E esse ano está o Anderson Silva, é isso? Que está no comercial. Alguém aqui viu? Viu? Né? Fazendo o comercial do Dia dos Pais com toda a sua família. Ou seja, nós existimos, nós somos famílias. Eu critico, faço sempre uma crítica à mídia, porque assim, ou a gente, parece que a gente não usa creme, sabonete, não compra carro, porque os comerciais são sempre com as pessoas brancas. Parece que o Brasil está na Europa, num dos lugares onde não existe a presença do negro quando a gente olha os nossos comerciais. Está melhorando, não está ainda nota 10, né? Mas está melhorando, está havendo a nossa presença, ainda que bastante limitada, né? Ainda não da forma como a gente está querendo, mas estamos presentes. E aí a gente tem que falar, né? Nós estamos num momento delicado, mas a gente não pode deixar de falar da representação política. Eu não estou falando de partido. Eu estou dizendo que nesse momento, nesse período, daqui a 2 meses mais ou menos, nós vamos poder eleger presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. A gente tem que estar atenta às pessoas, a esses candidatos, que tenham compromisso com os nossos temas, que tenham compromissos com as ações afirmativas. Essa é a Teodosina, a deputada Teodosina Ribeiro, né? Que não é mais deputada, já está com 90 e poucos anos, mas na década de 70, a Teodosina foi vereadora em São Paulo e teve vários mandatos enquanto deputada estadual. Sempre ela ia aos nossos eventos, comparecia, mas hoje já está com uma saúde, né, com a idade bastante avançada. Alguém aqui é da época, conhece Teodosina? Chegou a votar nela? Estou vendo que a senhora acompanhou tudo, né? As famílias, a gente conversava e ficava atento a essas questões, e a Teodosina, era ela e o Adalberto Camargo, né? É ele federal e ela estadual. Pode passar. A gente tem também representantes políticos. De cá, a doutora Eunice Prudente. A doutora Eunice Prudente hoje está na ouvidoria do Estado de São Paulo,
mas foi a primeira mulher secretária da Justiça e a primeira mulher negra a ser uma secretária de Justiça do Estado de São Paulo. É uma pessoa com quem conversamos, com quem sempre estamos buscando conhecimento, uma mulher extremamente capaz, competente, séria, né? E do outro lado, a nossa ministra, ex-ministra Luiz Linda, né? Ministra dos Direitos Humanos, polêmica em suas declarações, né? Mas assim, eu defendo a Luiz Linda, viu? Porque quando ela reclama que não tinha o salário de ministra, a gente sabe que tem uma lista grande lá que tem, sim, que ganha muito mais do que o que ela estava pedindo. Só que, já viu, né? Alguém tem que ser o bode expiatório, foi a doutora Luiz Linda. Pode passar, por favor? Aqui eu achei até que ela está presente, a Lucimara, né? Ponciano, que é presidente da Câmara aqui de Jacareí, é perto, né? É perto, mas ela também foi para o Brasil. Já foi para a convenção, tá certo. E do outro lado, a Gláucia Berenice, que é uma vereadora de Ribeirão extremamente atuante. Gláucia já está no seu 3º mandato, tem um trabalho com criança e adolescente em Ribeirão, a gente conhece o trabalho dela, muito sério, e uma mulher negra. A gente tem algumas figuras que a gente faz questão de evidenciar, porque são pessoas extremamente comprometidas. Pode passar. Aí no contexto internacional, né, a Rosa Parks, aquela que no ônibus não levantou, lá nos Estados Unidos, né, que enfrentou a segregação da época, ela não se levantou, porque a lei do passe dizia que se entrasse uma pessoa branca, os negros que estivessem sentados, isso na década de 60, tinha que levantar e dar o lugar, né? E essa mulher foi muito corajosa ao enfrentar essa situação. E a Angela Davis, que tem vindo muito ao Brasil, que foi uma ativista também, é uma ativista, né? Mas da década de 70, muito forte no seu discurso e na defesa das ações afirmativas. Pode ir. A Oprah, né? A nossa querida Oprah, que já foi até cogitada para ser a presidente dos Estados Unidos, e que tem, assim, o bonito é que, assim, uma mulher extremamente vitoriosa, rica, e que tem um trabalho com meninas negras da África. Ela pegou um grupo de meninas que ela está formando essas meninas para que futuramente sejam as nossas médicas, engenheiras, enfim. Ela está usando o dinheiro que ela ganhou, que é muito, não é pouco, mas em prol da nossa população negra, ou seja, pessoa comprometida. E a Viola Davis, né, que ganhou o Oscar, premiada e tal, que é também, principalmente para a nossa juventude, uma referência enquanto mulher negra vitoriosa. Eu estou falando das mulheres negras, a gente faz questão de trazer esses nomes, só alguns pinçados, porque a gente não tem material, eu não vejo, pelo menos, eu pesquiso, muito pouco material sobre a questão das mulheres negras em evidência. Pode passar? Tá? Aí já chegando ao final, mas eu quero falar da lei, a lei 14.187/2010, acho que vocês receberam aí, deixa eu pegar a minha ali. Essa lei, que é a lei do Estado de São Paulo, é a única do Brasil, e a gente está sugerindo, a gente já sugeriu lá para a Secretaria Nacional, que coloque essa lei a nível nacional. É uma lei que pune administrativamente os crimes de discriminação e de racismo. Então, por exemplo, os casos que eu citei aqui, a punição chega até 3 mil FESP, dá uns 75 mil reais, mas muito mais do que punição, porque isso para uma grande empresa não abala. Você pega os supermercados aí que discriminam, que batem, e se a gente for falar aqui, dá para ficar, né, um bom período falando dessas questões. Essa lei pune, mas mais do que isso, é uma lei que vem para educar as pessoas que não entendem ainda que racismo, gente, racismo é crime, não dá, discriminação não dá. Não dá mais para a diretora, a professora, ignorar uma criança negra ou tratá-la com rejeição, entendeu? Então, essa lei ela é muito importante, e aqui eu espero, né, Sandra, que o Conselho trabalhe com ela, porque ela pune administrativamente, ela pode, inclusive, fechar um estabelecimento por conta do racismo. Eu, particularmente, acho que trabalhar com a mediação a gente vai ganhar mais, porque, assim, fechar um estabelecimento que está dando emprego numa crise dessa, eu acho que é irresponsabilidade.
Mas também a gente tem que estar atenta, tem que monitorar os casos de discriminação, de racismo que acontecem todo dia. Pelas nossas mãos passaram mais de 300 processos, 300 denúncias que estão lá, algumas vitoriosas. Tivemos aqui em Guarulhos uma escola onde, quando a mãe foi fazer a rematrícula do filho, que passou a usar um cabelo black, ele ganhou, estava com 10 anos, agora acho que ele está com 14, tinha ganhado, né, num curta-metragem, prêmio, tal, tudo, e quando ele chegou para fazer a rematrícula, a diretora recusou a matrícula dele e disse lá na frente da nossa comissão processante que não queria aquele perfil de criança na escola dela. Ela disse com todas as letras: eu não quero um aluno negro aqui. E o colégio é particular, né? Ela tomou a multa de 3 mil FES e a escola ainda tomou mais 2 mil FES. Foi mais de 100 mil. A escola tá, né, numa situação delicada, ou seja, mas a gente não pode deixar passar impune. Acontece todo dia. A gente vê na televisão, a gente vê no nosso dia a dia a discriminação, o preconceito. Agora, cabe a nós não calar. Cabe a nós procurar órgãos como o Conselho Municipal daqui, né? Tem Comissão de Igualdade Racial na OAB? Tem, então, juntar esses órgãos e que façam um bom trabalho nas escolas. Acho que se a divulgação, o material, falar nas rádios, TV, falar sempre sobre o tema, sobre o assunto. Dia 9 vai ter em Brasília o julgamento da questão do abate religioso. Eu vou estar lá, se Deus quiser, né? Que é também uma das questões difíceis para nós. Quer dizer, as outras igrejas, as igrejas, normalmente não tem problema, mas quando fala de religião de matriz africana, ela é o alvo. Infelizmente, é o alvo, como se a gente, né, como se não pudéssemos ter as religiões. Se diz que o Estado é laico, mas em relação às matrizes africanas há uma dificuldade. Eu me lembro, na época do Dr. Ed, um caso que ele levou de uma casa, né, pedindo a liberação para poder funcionar como casa de religião, né, de matriz africana. E aí, assim, a prefeitura estava pedindo que se construísse 30 banheiros. Eu nunca vi nenhuma igreja com banheiro. Normalmente usa-se até o banheiro da praça, que elas são perto de praças, né? Mas quando se trata de religião de matriz africana, o olhar é discriminatório, é difícil, né? E isso é uma coisa também que, gente, que vem ampliando, vem aumentando no mundo, né? A intolerância religiosa, que também é um tema, Sandra, que a gente pode trazer uma pessoa especialista para falar sobre essa questão, que é extremamente difícil, séria, mas que acontece, né? A questão do turbante, a questão da pessoa usar os colares. Então, esse tema tem que ser trazido e começar a ser debatido na sociedade. A gente sugere que também aqui a gente possa estar trazendo. E quanto à Lei 14.187, vocês vão ficar aí com o folder dela, ela é para punir justamente os crimes de discriminação e racismo. Com relação às religiões, né, tem uma lei também similar, tem uma proposta, um PL, um projeto de lei similar, porém, há uma dificuldade lá na Assembleia para poder aprovar. Né, a gente tem hoje, né, as bancadas BBB, né, bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi, mas a gente não tem uma bancada das questões raciais. Né? Eu estou na Assembleia há 2 meses, tenho a intenção, passando todo esse período eleitoral, de que a gente crie um espaço para tratar, junto com os parlamentares, falar mais sobre isso. Porque assim, aquilo que eu não conheço, eu rejeito, eu não vou aprovar. Eu acho que está faltando intensamente a presença, né, de pessoas ligadas aos direitos humanos, e direitos humanos que é tão criticado, não é da florzinha para bandido, é muito mais do que isso. A missão dos direitos humanos, que é tão criticada, né? Trabalhar essas questões e fazer com que a nossa sociedade respeite. Bom, eu encerro por aqui, mas antes, pode passar. Eu quero deixar o telefone da ouvidoria, o e-mail, para poder fazer a denúncia também. Depois, está aqui no verso, tá, né? Está no verso aqui do folder, né, da lei, pode passar.
E eu queria pedir que todos vocês dessem uma salva de palmas para essa menina lutadora. Para essa heroína. Eu sou testemunha do quanto ela fica lá e vai. Lembra na coordenação? Lá vem a Sandra. Né? Mas é por uma boa causa. É uma pessoa comprometida. Ela não está buscando nada para ela. Ela busca em prol da comunidade. Então, eu quero, Sandra, aproveitei para colocar aí uma homenagem a você, muito merecido, né? A gente sabe da luta, não é fácil, né? Tá lá com as autoridades, olha, eu preciso disso, daquilo e tal, mas vai conseguindo, né, vereador? E eu tenho certeza que o senhor, enquanto, né, um parlamentar aqui do município, vai ajudá-la muito a construir essa questão e que a gente tenha uma população negra aqui com oportunidades, tá bom? Muito obrigado. Depois, não sei se vai abrir para perguntas. Se quiser abrir, depois não. Então, manda um e-mail, manda a pergunta para a Sandra que eu respondo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Elisa. Nosso muito obrigado, professora Elisa, pela brilhante palestra. Gostaríamos aqui de estar registrando a presença da senhora Ângela, da terceira idade da Piedade, do senhor Paulo César, que está representando o prefeito municipal, da senhora Tânia do Nascimento, que está representando o CPDCN de São Paulo, e da senhora Pétala Lacerda e o senhor José Ângelo, que estão representando o conviver de nossa cidade. Paulão, pois não? deixa eu só fazer desculpa, eu esqueci de avisar. Nós também temos uns amigos de Tremembé que estão representando a Congada São Benedito do Herê. Eles vieram aqui nos prestigiar. Só um momentinho. Muito obrigada pela presença. Agora eu queria chamar a Valdina. Ela vai nos apresentar uma poesia que foi escrita pela nossa companheira do conselho, a Paula. Boa noite a todos. A mulher negra hoje. A mulher afro-brasileira transgride a rotina da cruel sina de apenas servir. Ultrapassa os limites, as barreiras arcaicas de mentes retóricas que se negam a evoluir. A mulher negra não quer ocupar ou destruir degrau algum de ninguém. Ela apenas não aceita ser a escada estagnada na base, sem nunca poder ir além. Quer sonhar, voar, crescer, viver além dos estigmas de cor,
raça ou etnia, ser igual ou diferente, comum ou influente, ter direitos a escolher. Obrigada, viu, Paulinha? É uma honra estar te representando aqui na leitura desse poema. É um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Obrigada. Dando sequência ao nosso evento, agora nós vamos começar a parte das homenagens. Então, eu gostaria que a nossa presidente Sandra viesse aqui à frente com os devidos certificados de homenagem. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer as nossas homenagens às mulheres negras que fizeram a diferença na nossa comunidade em Caçapava. Eu só preciso de uma ajuda. Lívia, você pode me ajudar, por favor? Bom, a primeira mulher negra que eu vou chamar, a gente se conheceu já há algum tempinho. É a professora Elisa Lucas, que também vai ser homenageada. Com a nossa medalha Teresa de Benguela. A Elisa, quando eu comecei a querer criar o conselho aqui em Caçapava, a Elisa sempre falou, quando você criar o conselho, eu vou lá na sua cidade fazer uma palestra, só me convidar. E hoje é a segunda palestra que ela vem aqui em Caçapava. Bom, agora nós temos mais homenageadas. Deixa eu pegar o papelzinho de boa. A primeira homenageada, bom, a Dona Maria da Cunha, eu só vou ler um pouquinho sobre ela. Dona Maria da Cunha é mais conhecida como Dona Fortunata. Nasceu em 13 de abril de 1916. Ela está com 102 anos, muito lúcida. Filha de Adão José da Cunha e Maria Benedita da Cunha. Proibida pelo pai de estudar, começou a trabalhar em minas de carvão, em Caçapava, onde mais tarde teve seu primeiro filho. Anos depois, foi trabalhar na Fazenda Benjamin, conhecida como Olho d'Água, onde se tornou cozinheira e permaneceu por cerca de 50 anos lá na fazenda. Atualmente, mãe de 3 filhos, avó de 22 netos, 34 bisnetos, 13 tataranetos. Vive com a filha mais nova, levando a vida sempre com muita alegria, transmitindo todo o conhecimento obtido durante sua jornada. Então, ela merece as nossas palmas, mesmo ela não estando aqui. A próxima será a Dona Maria Custódia do Nascimento da Silva, a mãe carioca. Nasceu em 26 de 9 de 36, na cidade de Aimorés, no estado de Minas Gerais. Após o casamento, mudou para o estado do Rio e depois veio morar em Caçapava há 40 anos. É mãe de 6 filhos, tem 8 netos, sendo um neto italiano e uma neta australiana. Ela tem uma filha que mora na Austrália. É Ialorixá, da casa Pai Antônio de Aruanda e Caboclo Mineiro. Morou 2 anos e meio na cidade de Perth, na Austrália. Mesmo estando tão longe, ela continuou atuando lá como Ialorixá, pois atendia a comunidade local. E assim contribuiu para a expansão da nossa religião de matriz africana. Receba a nossa homenagem, mãe carioca.
como o nosso tempo está um pouco curto, agora nós vamos chamar a senhora Maria Aparecida Marinho, a Cidinha. Bom, a Cidinha nasceu... Vamos ver onde que a Cidinha nasceu. Ih, Cidinha. Cidinha deu muita coisa. Bom, vamos lá. Os pais da Cidinha eram analfabetos, porém a criaram, ela e os irmãos, embasados na educação que receberam, com muito respeito e sabedoria. A única preocupação deles era de que eles frequentassem a escola e aprendessem a leitura, como diziam, em seu modo simples de entreter a vida. E nisso, a Cidinha conseguiu desenvolver realmente a leitura, foi aprender, estudou muito bem, e foi se desenvolvendo no nosso teatro em Caçapava. Ela recebeu vários prêmios. Cidinha, conta rapidamente, só para nós, que é mais fácil. Ah, tá. Então, né, o meu grande amor é o teatro. Desde os 12 anos, me apaixonei pelo teatro na escola. E fiz teatro na igreja, na escola. E a partir de 1984, que eu considero que eu comecei assim minha vida artística. Que eu levei, né, para os palcos o teatro para a sociedade. Eu saí da igreja, da escola e fui para o público em geral. E não tenho formação acadêmica, né, nenhuma. Mas, graças a Deus, tive grandes mestres na vida, tanto nas escolas que eu frequentei, quanto nos cursos de teatro. Tive contato com grandes diretores, um deles está aqui, é o Anderson, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, e o teatro senti muita falta dele, né, porque ele nos abandonou. E nessa minha, né, de 84 para cá, eu fui premiado algumas vezes, mas os prêmios mais importantes que eu considero foi o de 2004, que eu fui premiada pela primeira vez como melhor atriz pelo Mapa Cultural Paulista, que é um evento que avalia, né, as obras culturais, artísticas de uma cidade, no caso aqui é do Vale do Paraíba, litoral, né, Anderson? E eu fui premiada lá pela primeira vez. Depois, nós montamos uma esquete. Esquete é um trabalho de 10 minutos de apresentação. E eu ganhei também como melhor atriz em Caçapava, depois ganhei em São José. Aí levei por altas horas, né, no Serginho. E lá nós apresentamos, tivemos um tempo de 7 minutos, tivemos que cortar por causa, né, do tempo da TV. E lá também nós ficamos em segundo lugar, eu e meu amigo. E depois, de 2007, de novo, pelo Mapa Cultural Paulista, aí eu fui representar... em 2004, eu representei a cidade de Taubaté. Fiquei muito com o coração apertado, porque eu queria dar esse prêmio para Caçapava, mas foi Taubaté que me convidou para trabalhar, né, fazer esse trabalho. Depois, eu fui em 2007... para Caraguá, também pelo Mapa Cultural Paulista, aí sim representar Caçapava. E também, entre 62 atrizes, eu ganhei como melhor, com o monólogo de minha autoria. Parabéns, Cidinha. Rapidinho, tá? E agora eu estou em Caçapava também, né? Eu continuo em Caçapava, graças a Deus. Desde 2014, eu moro no Maria Elmira e eu estou desenvolvendo um trabalho lá social com as crianças e adolescentes e, por consequência, com as famílias, fortalecimento de vínculo familiar, que chama Projeto Pote de Ouro.
Eu gostaria que vocês acessassem a nossa página na internet para conhecer melhor o nosso trabalho, que é um beijo que eu quero deixar para o meu afilhado e filho do coração, Tobias, que é o meu legado que eu estou deixando para ele, e como um beijo para a minha amada cidade de Caçapava. Bom, agora nós temos a pessoa mais famosa dessa turma, ela mesma, é a Maria Antônia. Todo o pessoal falava, você vai homenagear a Maria Antônia? Maria Antônia nasceu em Caçapava em 13 de junho de 1950. Aos 13 anos começou a trabalhar e aos 17 passou a exercer a função de cozinheira. Estudou no Colégio Rui Barbosa. Aos 9 anos, ela começou a desfilar no Carnaval de Caçapava. Ela é voluntária em todas as festas da nossa cidade. Entre elas, festa de São Benedito, no Gante, festa de São João de Caçapava. Ela tem um filho, 4 netos e uma bisneta. Receba a nossa homenagem, Maria Antônia. Bom, eu também, as meninas do conselho, nosso conselho é misto, é 50% participantes da sociedade civil e 50% do poder público. Temos também membros da sociedade civil e poder público afrodescendentes. E quando eu falei na reunião que eu queria homenagear uma delas, uma delas falou, mas para que homenagear? Eu falei, não, nós vamos começar a nossa gestão homenageando também todo ano uma do nosso conselho no Dia da Mulher Negra. A escolhida desse ano foi a Valquíria. Valquíria nasceu em 25 de abril de 1966, em Santo André, interior de São Paulo. Veio morar em Caçapava, em 1993, com 7 anos de idade, quando seu pai foi transferido para trabalhar na Ford, em Taubaté. Estudou na Escola Xangri-Lá, na ETEC Machado de Assis. Trabalhou como estagiária aos 18 anos na Caixa Econômica Federal. Aos 19, como estagiária na Petrobras, na Revap, em São José dos Campos. Aos 22, ingressou por meio de concurso público no Banco Banespa do Estado de São Paulo. Como escriturária, galgou vários cargos, de caixa, gerente, de pessoa física. Foi aí que eu conheci a Valquíria, ela foi minha gerente. Coordenadora da área administrativa, com oportunidade de ser bancária, cursou a Faculdade de Administração de Empresa, onde se tornou bacharel pela Unital. Filiado ao Sindicato dos Bancários de Taubaté e região, é sempre ativa na luta pelos direitos da categoria. Foi convidada a participar da Chapa 1, em 2001. Quanto 1, hein, Valquíria? Tornando-se diretora da entidade. Em dezembro de 2013, foi liberada de trabalhar da agência e passou a trabalhar diretamente com o Sindicato Cidadão, se envolvendo nas questões da cidade de Caçapava, através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, por 4 anos, também do Conselho Municipal de Saúde, onde foi a presidente por um mandato de 2 anos, permanecendo no Conselho por 4 anos. Atualmente trabalha na ONG Eco Vital, que faz sobre questões do meio ambiente, e agora ela é nossa parceira, mais uma membro do nosso Conselho da Comunidade Negra. Ela é a nossa secretária. Receba nossas homenagens, Valquíria. Agora, nós vamos chamar a professora Roseli Nogueira. Roseli também tem um currículo extenso. Nós vamos ter que pedir para ela resumir muito, porque eu não consegui resumir. Bom, Roseli nasceu
em 21/3/74, em São Paulo. Reside em Caçapava há 1 ano e meio. Quando fui... Vamos resumir aqui. Reside em Caçapava há 1 ano e meio. É graduada em Pedagogia e História. Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional, Direito da Educação, Neuropsicologia, Sociologia, Educação Intelectual, Libras. Especialista em Metodologia e Didática de Ensino Superior. Mestre em Ciência da Educação. Doutoranda em Ciências da Educação, aguardando defesa. Pós-doutoranda em Ciência da Educação, cursando. Enfim, essa é a nossa Roseli. Tem muita coisa aqui. Mas tem uma coisa para falar ainda. Aí eu queria que ela falasse bem rápido sobre Moçambique. Boa noite a todos. Fiquei assim extremamente feliz, né? Como a Cidinha, hoje em dia recebi vários prêmios em relação ao trabalho que eu faço dentro da rede estadual e municipal. Esse trabalho que eu fiz em Moçambique, né, foi o ano passado, no mês de julho. Eu fui escolhida pelo governo para representar como neuropsicóloga, levar lá, né, esse trabalho que eu fazia como voluntária. Então, aí eu passei para a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que tem aqui no Brasil, né, que só tem voluntários. E aí eu até fiquei surpresa que fui escolhida, porque é uma instituição espírita, né, e a gente tinha tanta resistência, e eu sou católica, né, venho de uma família extremamente católica, então foi já uma barreira no primeiro momento. E eu fui lá como neuropsicóloga e acabei fazendo um trabalho como professora, né. A minha defesa do meu doutorado é nessa área. Eu venho, né, já finalizei a minha pesquisa, só vou fazer a defesa, provando que os negros, né, de Moçambique, das aldeias que não tinham contato com outras pessoas, né, que estão sendo custeadas por nós brasileiros, para poder ter o direito a estudar, né, para ter o direito à saúde, para ter o direito a ser respeitado como cidadão. Né, eu visitei algumas aldeias no qual algumas crianças nunca tinham comido comida, que para mim particularmente era um absurdo, né? Então, eu escrevi sobre isso, meu pós-doutorado já foi publicado, né, já foi publicado em vários lugares falando sobre isso, e eu quero provar que os negros, independente de onde eles estejam, eles são capazes de ser qualquer um, né, dentro da sociedade. Nós temos hoje várias meninas, começou em 2009, várias meninas que hoje em dia já estão na faculdade, fazendo medicina, que eram aquelas pessoas que ninguém dava atenção. Então, é um trabalho lá que eu fiz em Moçambique, que eu fiquei extremamente feliz de ter sido convidada, muito feliz. Por quê? Eu sou filha adotiva, né, a única coisa que ela fez o comentário, eu vim morar para Caçapava há 1 ano e meio, com 1 ano e meio, né, fui adotada passei por 5 casas, e aí vim morar com essa família que me acolheu, e também tenho uma filha adotiva também, né. Então, eu sou extremamente feliz com todos esses presentes no qual a vida me trouxe. E fiquei surpresa pela homenagem, né, porque eu achei que eu deveria homenagear as crianças que lá eu trabalhei na África, porque foi tão bom para mim como pessoa, para me reconhecer e agradecer tudo que Deus, por exemplo, me presenteou, né. Eu, a adotiva, minha genitora era uma pessoa que vivia na rua, então sem perspectiva, né. E aí eu estou hoje aí em janeiro, se Deus quiser, recebendo meu prêmio de doutora e pós-doutora. Então, eu estou extremamente feliz por isso.
Bom, cadê meu celular? Agora, nós temos mais uma homenageada. A Francine. A Fran. A Fran não sabia da nossa homenagem. A Fran nasceu em Caçapava, é mãe, é empresária, é cristã. Atua desde 2016 como assessora parlamentar. Nós vamos quebrar um protocolo aqui. Por quê? Porque desde que nós começamos, em 2016, a trabalhar com o Conselho, a criar a nossa comissão, nós ficamos 1 ano e meio, desde 6 de outubro de 2016, até agora, dia 28 de fevereiro deste ano, a Fran sempre esteve do nosso lado. Então, tudo que a gente precisa, eu sempre, como a Elisa falou, eu sempre vou lá. E aqui nessa casa, quem sempre está indo lá, eu posso ir lá, não importa se o vereador Jorge está lá no gabinete ou não, a Fran e o Igor, eles estão sempre me atendendo. Quando não é por telefone, é por WhatsApp. Então, Fran, é você que vai ser homenageada agora. Pega um outro para mim. Essa aqui está aqui. Está aqui, ó. Dá um certificado aqui para mim. É. Pode ser. Vamos tirar foto? Bom, agora chegou as emoções. Eu não consegui fazer discurso, eu não tive tempo. A próxima homenageada é a dona Vera Maria, a minha mãe. Ela também não sabia que ia ser homenageada. Então, mãe, vamos lá? Não deu para a minha família vir. A minha irmã está trabalhando. O meu filho mais velho, que é o filho da minha irmã, nosso filho do coração, meu e da minha mãe, também está trabalhando, estão em São Paulo. E o Maurício, que é o outro nosso filho, está estudando, começou as aulas essa semana, então não puderam vir. Mas aqui está a minha mãe. A minha mãe, por que ela está como homenageada da madrinha do conselho? Porque desde que eu comecei a trabalhar na comunidade negra, a minha mãe foi a pessoa que mais me apoiou. E me apoia. Em todos os momentos. Quando ela pode, ela vai na nossa reunião. Se a reunião é em casa, ela está sempre participando. Se eu chego falando alguma coisa, seja do Conselho de Caçapava, do Conselho Estadual, da qual eu faço parte, de qualquer meus outros grupos, a minha mãe sempre pergunta, eu não entendi. Como é que é isso? E aí, às vezes, a gente lembra. Quando a Elisa falou da Teodosina, eu lembrei, porque quando eu tinha 7 anos, a minha mãe fazia a gente pegar, no dia da eleição, aqueles santinhos no chão. Tinha que ser de candidatos negros. Era eu e a minha irmã. Pega, porque eu quero falar com a Teodosina. E ela ficou muito emocionada no dia da minha posse, em 2016, no Conselho da Comunidade Negra do Estado, quando ela esteve lado a lado com a Teodosina e tirou uma foto. Então, hoje, ela também já colaborou com a gente. Há 15 dias atrás, já fez a lista do Conselho do que precisa, do que não precisa. Ela está sempre aqui. A gente tem cada evento que a gente faz, ela está sempre do nosso lado. Por isso que eu conversei com o pessoal do Conselho e nós elegemos ela como a madrinha do Conselho. Bom, e a última homenageada? A última, não, ela não precisa. A última, o que aconteceu? Todos sabiam que ia ser homenageada, menos ela, a minha filha, Lívia Gabriele. Não é porque ela é minha filha que ela está sendo homenageada. Ela está com 15 anos. Ela já é uma moça, uma adolescente empoderada.
adora andar com esses turbantes. Ela está sempre representando a comunidade negra jovem, seja em Caçapava, seja onde ela vai. Por quê? Ela começou no Interact, no Rota Kids de Caçapava. Do Rota Kids, ela passou por o Interact, do qual ela foi presidente por 2 anos, e ela teve muita fibra, porque quando ela começou a ser presidente, quando ela foi presidente, não tinha ninguém para ela liderar. No 3º ano, é que nós conseguimos, o ano passado, que trouxesse mais jovens para ela liderar. Hoje, ela já foi empossada como secretária do Interact Clube de Caçapava, está representando a nossa cidade pelo Interact no distrito. O que é um distrito? O Rotary, ele vai, cada distrito o nosso 4.600 é de 3 Rios até Guararema. E a Lívia está lá, representando o nosso distrito. Ela foi empossada agora em junho. Não bastante, a Lívia também foi empossada, representando o distrito, novamente, representando Caçapava, na Interact Brasil. A Interact Brasil, ela ficou com medo de querer concorrer à vaga. E eu falei, vai. Ela, não quero, vai que vai. E acabou sendo empossada há 15 dias atrás, lá em Mariana. Aqui em Caçapava, ela também está como a presidente da Câmara Jovem. É a única negra no grupo de 10 meninas. São 6 meninas e 4 meninos. Então, o que eu achei? Eu achei, vamos começar também a homenagear a Lívia. Não por ser minha filha, mas por esse trabalho que ela vem fazendo. Tem mais uma coisa. Ela também é da escola do Grêmio. E tem mais um detalhe. Quando a Elisa falou, nos primeiros dias de aula, ela chegou em casa e falou, mãe, não posso usar na escola touca, que ela estuda na ETEC, não pode usar touca e nem chapéu. Tudo bem, normal. Só que teve um dia, 7h30 da manhã, eis que a Lívia vai de turbante para a escola. E o que aconteceu com ela? O professor quase fez ela tirar. Ela só não tirou o turbante, porque o que ela falou, professor? É religioso. Aí, como era religioso, o professor deixou. E aí o que aconteceu? Ela teve que se expor, não que a gente não se esconda. Aí a turma queria saber o que era religioso. Aí ela assumiu perante a comunidade da escolar dela, religioso porque ela também é umbandista. Ela faz parte da região de matriz africana. Então, por tudo isso, é que eu vim contar um pouco da história da Lívia também. Bom, não. Agora tem uma coisa. Eu não poderia, Paula, de deixar homenagear as mulheres do conselho. A Paula ficou meio assim quando eu falei de homenagem. É a Paula. Então, Paula, vamos contar um pouquinho rápido da sua história. Pega aqui para mim, Lívia, por favor. A Paula, ela fez esse poema, mas novamente ela não queria apresentar o poema. Aí eu falei para ela essa semana, apresenta o poema, arranja alguém para apresentar, e ela trouxe a Valdina, que apresentou muito bem o poema da Paula. Não, é ali, ó, aquela folhinha. Paula, pode vir um pouquinho receber sua homenagem? Não vai dar para dar medalha para todos, mas mesmo assim, eu ainda fiz um diploma de honra ao mérito às mulheres negras do nosso conselho, e você vai ser a primeira a receber. A Paula é maranhense, vive 21 anos aqui na nossa região do Vale do Paraíba. É servidora pública, trabalha na Vigilância Epidemiológica de Caçapava, escreve desde 8 anos, publicou alguns poemas e contos em alguns jornais e coletâneas literárias, pela Líteres Editora. Mora no bairro Aldeias da Serra com seu esposo Lucimar Dames Porto. Era assim.
Todo ano nós vamos homenagear as nossas mulheres negras do nosso conselho. Bom, a próxima, a Viviane, ela está doente. Ela ficou doente hoje, ela não pôde vir. Viviane Francisco tem 48 anos de idade, é funcionária pública há 27 anos, foi coordenadora das oficinas culturais na Secretaria de Cultura, é responsável pelo cadastro de artesãos do município junto ao Sutaco. Ela é funcionária da biblioteca, casada com Everaldo de Almeida, tem uma filha, a Júlia Leme. A gente vai enviar depois pela nossa homenagem. Tem mais uma também, que eu pedi para... Não é Valdina. Depois. Eu pedi no grupo do WhatsApp para que as meninas me mandassem um currículo básico. Ela não mandou. Mas ela está aqui. Lucilene, venha você também receber a sua homenagem. A Lucilene, no conselho, ela ela representa a Secretaria de Educação. Ela não mora na nossa cidade, mas ela está colaborando muito com a gente lá no conselho. Então, por isso que também vai ser homenageada. Espera aí, Lucilene. E agora, a nossa última homenageada veio que, de repente a Paula falou, e alguém vai ler o meu poema. Eu falei, Paula, passa o nome dela para mim. Não posso deixar de homenagear ela também. Valdina. É formada em administração de empresas, é funcionária pública da Prefeitura de Caçapava. Bom, pessoal, essas foram as nossas homenageadas desse ano. A nossa lei, Dia Municipal, de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, ela existe desde agosto de 2015. Mas esse ano, através do Conselho, nós conseguimos fazer uma homenagem a essas mulheres. Espero que todos os anos nós iremos estar aqui para homenagear as outras mulheres, que nós temos muitas mulheres que fazem diferença. Todas elas ganharam uma lembrancinha. A coordenação de políticas para a população negra e indígena do Estado de São Paulo, ela me perguntou, você vai fazer uma homenagem? Você vai fazer alguma coisa no Dia da Mulher Negra, uma palestra? Eu falei, vou. Então, ela ofereceu a todas as meninas essa lembrança. Nós também vamos oferecer algumas lembranças, aí vocês me perdoem, mas vai ter que ser só as mulheres negras ou afrodescendentes. Por quê? Porque ela ofereceu, a coordenadora, a base da VULT, nós não estamos fazendo campanha, não, para a pele negra. Então, só posso doar essas bases para as meninas das pele negra. Vocês me desculpem, pessoal.
Bom, pessoal, as bases são só... Vocês me desculpem, mas é que elas precisaram... Elas são papel e negras. A VULT, ela está com uma linha. Até a Lívia já tinha me avisado, até que tinha essa base. Então, por isso que eu não pude dar para o restante. Bom, a minha parte, eu agradeço todos vocês, mas ainda vou passar para o meu vice, porque aqui eu não posso deixar de falar do pessoal do conselho. Paulão, professor Paulão, que é o vice. Paulo César, representando o Poder Público, Secretaria de Cultura. Anderson, representando a sociedade civil. Rodrigo Ávila, representando a sociedade civil. Bom, vocês podem falar que é marmelada, mas não é. Meu marido, hoje está a família toda sendo homenageada. O Birubiru, que é o José Ramalho, ele também está no nosso conselho, representando a sociedade civil. O Toninho, corintiano, isso, representando Poder Público, Secretaria de Educação. Emerson Catulino, nós representando a sociedade civil. E agora tem mais um homenageado, o Carlão. O Carlão, desde que nós começamos, no dia 7 de abril, dia 2 de abril, o Carlão não faltou uma reunião. Ele está sempre presente. Ele representa a Secretaria de Cultura, Turismo. Não, eu vim invertir tudo. Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura. Então, esse é o nosso Carlão, que está sempre com nós também. Eu queria uma salva de palmas para todos nós que estamos aqui. Esqueci. A Tânia. A Tânia já fez. A Tânia, ela é membro do Conselho da Comunidade Negra do Estado. Ela veio de São Caetano para nos prestigiar. E assim, vamos passar a palavra para o Paulão agora. Como encerramento, nós do Conselho agradecemos a presença de todos que compõem a mesa. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que nós tenhamos atendido o anseio de vocês, assim como de todas as homenageadas, né, que tivemos questão de estarem aqui na frente, para que sobressaíssem a vocês aqui na nossa Câmara. Agradecer a todas as pessoas presentes, inclusive a minha esposa, que lá estava no fundo, e a todos os demais que aqui vieram participar com a gente. E fazer um convite a todos. Não deixem de participar da vida política de sua cidade. Sua cidade é o seu local de moradia, às vezes até seu local de trabalho. É onde seu filho vai estudar, é onde seu filho vai ter cultura, é onde seu filho vai, provavelmente, morar, procriar e deixar seus netos, ou sei lá, alguma coisa mais. Lembre-se, ele pode ser a casta que vai deixar a marca na sua cidade. Sem nós e sem nossos filhos ou nossos herdeiros, nós estaremos nos extinguindo da sociedade. Então, lute pelos seus direitos políticos, pelos seus direitos étnicos na sua cidade. Pela quantia de pessoas que vocês estão vendo aqui, dá para vocês perceberem como nossa cidade está estagnada. É impossível que Caçapava tenha só isso de representante da nossa etnia. É impossível. Tá certo? Então, tentem difundir o nosso conselho, tentem difundir os trabalhos que a gente está realizando e faça isso principalmente dentro das suas famílias. Muito obrigado pela presença de vocês e nós convidamos a todos para que subam ao segundo andar, que tem alguns quitutes de afrodescendências para a gente saborear. Ô, Paulão, só um momentinho, peraí. Desculpa, gente.
A gente precisa dar uma salva de palmas ao nosso vereador Jorge. O Jorge também tem nos acompanhado desde o início da criação do Conselho. Quando não é ele, é o Igor, depois veio a Fran. Se nós estamos aqui nesse plenário hoje, foi o vereador Jorge que fez o pedido para nós. E esse não é a primeira vez. Nós já estivemos aqui com o secretário nacional de promoção da igualdade racial em maio, fazendo uma palestra, e sempre o vereador Jorge, que além de pedir o plenário, também se faz presente nos nossos eventos. Uma salva de palmas para eles, por favor. Obrigada a todos. É um prazer, Sandro, muito obrigado. Desde 2015, eu andando pela rua, em frente ao Bradesco, passei a conhecer você, eu não era o vereador, hoje sou vereador, e foi um prazer esse conselho estar formado, um prazer mesmo de coração. E a professora Elisa, é um prazer, parabéns pela belíssima palestra, já é a segunda vez que a senhora vem conhecer a nossa casa aqui, um parabéns para a senhora, dona professora Elisa. Muito obrigado pela presença da senhora. Sandra, muito obrigado mesmo. Pode contar com meus assessores, está sempre presente. Obrigadão aí, pessoal. Obrigada. Bom, Elisa, eu agradeço você por ter vindo aqui nesse dia de chuva. Nós tínhamos um compromisso. Nós adiamos, eu adiei, a Elisa também adiou, para poder estar aqui hoje, trazendo essa palestra maravilhosa, que eu conheci essa palestra no Dia Internacional da Mulher, em Guarulhos. E eu falei para a Elisa, no dia 25, eu gostaria que você levasse essa palestra para a nossa comunidade. E ela falou, só agendar. E hoje ela estava aqui. Muito obrigada, Elisa. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar entre amigos, da gente cumprir a nossa missão, chamando a gente à agenda. Estamos aqui. Obrigado, viu? Obrigada a vocês também. Tá? Vamos lá, então, pessoal. No piso superior agora. Lívia, junta com a mãe.